Bem, pessoal, vamos lá. Ontem nós estávamos falando. Mas a gente está continuando a aula 1, que a gente não terminou. Aí, pessoal, ontem nós estávamos falando na questão da reforma psiquiátrica, né? Só recapitulando para vocês a questão de que a reforma psiquiátrica ela se deflagrou, né, com a protesto nas ruas da família, dos profissionais que trabalhavam lá e de algumas pessoas da sociedade, né, que viram os maus tratos e daí foram para as ruas protestar, né? E daí juntaram-se a isso as ideias de Felipe Pinel, né? Onde Pinel trouxe para nós a questão do tratamento humanizado para os pacientes com transtorno mental, certo? E daí começou-se a reforma psiquiátrica. Cristão, leva uma viagem para cá. Tá? E daí, pessoal, iniciando a reforma psiquiátrica, nós tivemos aí a ideia do deputado Paulo Delgado, que trouxe para nós a questão do fechamento dos hospitais psiquiátricos. Esse fechamento ele é gradativo e a abertura das instituições extra-hospitalares, que é o que nós temos hoje como CAPS, residência terapêutica, o AD e outros programas que nós vamos ver na próxima aula. Tá? E daí o que é que acontece? Só que a lei de Paulo Delgado, ela não foi sancionada, ela foi engavetada. E daí, 12 anos depois, nós tivemos a lei 10.216, que ela ampara a reforma psiquiátrica. Foi isso tudo que nós vimos ontem, certo? Dando continuidade aí, né, nós temos o crescimento aí das instituições abertas, com atendimento que hoje, os pacientes com transtorno mental, hoje eles são atendidos nos CAPs, nas residências terapêuticas e outros dispositivos que nós temos como instituições extra-hospitalares. Onde, mais uma vez, reforçando, todas essas instituições extra-hospitalares, elas trabalham com o objetivo de reinserção social, para que esses pacientes consigam voltar ao convívio da sociedade e ao convívio da família. Certo? Quando vocês forem ver as políticas, lá no manual que eu mandei para vocês, lá no Canvas, vocês já vão começar a ler a história de alguns desses dispositivos, principalmente aí dos CAPs, tá? Que antes se chamava NAPS. Ele começou a se chamar Núcleo de Atenção Psicossocial, tá? Só que agora ele se chama CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, quando vocês forem ler o manual da reforma psiquiátrica, vocês vão encontrar a sigla NAPS, que foi mudada para a sigla CAPS. Tá? Com relação às internações, como é que ocorrem as internações para os hospitais psiquiátricos? Veja bem, quando o paciente vai para um hospital psiquiátrico, ele só entra lá, ele só é atendido lá, se ele for referenciado pelo CAPS ou pelo hospital geral, certo? Se eu tenho um paciente, se eu tenho um parente, que ele está em crise, e eu quero levá-lo hoje para o hospital psiquiátrico, e eu vou por conta própria, como a gente vai nos hospitais gerais e atender, tá? Quando eu chegar lá no hospital psiquiátrico, por minha conta, eu vou voltar com o paciente, certo?
Por quê? No hospital psiquiátrico, eles só atendem quando o paciente leva uma referência. Não sei se vocês já viram aquela guia de referência, são 3 folhas, rosa, branco e amarelo. Já viram? Pois pronto. Quem já viu são essa referência que o paciente pega no CAPS e ele leva para o hospital psiquiátrico. Caso no município não tenha CAPS, ou então seja no final de semana, e o CAPS é fechado, ou seja à noite. Então, quem pode dar essa referência? O hospital geral. Tá? Ele também pode dar essa referência, e daí o paciente leva essa referência e é atendido no hospital psiquiátrico. Quais são os tipos de atendimento do hospital psiquiátrico? Ele pode ter consulta e pode ter internação. Certo? Aí vocês podem pensar, mas o paciente ele sai do CAPS ou sai do hospital geral para ter uma consulta no hospital psiquiátrico? Isso pode acontecer, principalmente nos municípios que têm o CAPS tipo 1 ou nos municípios que não têm CAPS, que só tem hospital geral. Isso por quê? Porque no CAPS tipo 1 e no hospital geral não é obrigado a ter psiquiatra. Então, se no município não tem psiquiatra, então muitas vezes o paciente está precisando de uma consulta com o psiquiatra, muitas vezes o CAPS ou o hospital prefere mandar ele para o hospital psiquiátrico para fazer essa consulta com o psiquiatra de lá. Lá o psiquiatra vai ver se o paciente retorna ou se, algumas vezes, a guia de referência que é enviada para o paciente já fala a questão de internação. Então, esse paciente ele é logo internado lá no hospital psiquiátrico. Ok? Então, veja que no hospital psiquiátrico é diferente de quando nós vamos para o hospital geral. Nós não queremos, apesar de sermos orientados a primeiro passar no posto de saúde, né? Aí o posto de saúde que encaminha a gente para o hospital geral, né? Assim o fluxo não deve ser assim. Só que as pessoas, infelizmente, não fazem esse fluxo. O que é que elas fazem? Vão direto para o hospital geral, superlotando aí, né? Aí ele é atendido. Mas no hospital psiquiátrico ele não é atendido. O paciente ele pode estar lá em crise, quebrando tudo, ele vai voltar, porque ele não foi referenciado nem pelo CAPS, nem pelo hospital geral. Isso por quê, pessoal? Porque, de acordo com a política da reforma psiquiátrica, a internação ela tem que ser feita em último caso. Porque a nossa proposta não é de fechar os hospitais psiquiátricos, certo? Então, o que é que acontece? O CAPS ele tem que tentar todas as formas possíveis e imagináveis para que ele venha a atender esse paciente, a fazer com que esse paciente não vá para o hospital psiquiátrico, certo? Então, o hospital psiquiátrico ele é o último recurso, o último caso. Tranquilo? Aí, aqui, o que é que acontece? A reforma psiquiátrica em si, ela tem como conceito, né, de ser um processo político-assistencial em nível mundial e em diferentes formas. Derivado da queda do paradigma asilar, que deixa de ser hegemônico no tratamento psiquiátrico e que no Brasil reúne reformulação da assistência, mudança na cultura, mudanças normativas e jurídicas. Então, o que é que acontece? Um CAPS, ele não pode ter nenhum aspecto de ser um hospital psiquiátrico, tá? Até quando a gente
abriu o CAPS lá em Lavras, era uma casa antiga. Geralmente, casa antiga tem aquelas janelas muito grandes, né? E daí, a gente, com medo de algum paciente fugir de lá por aquela janela, porque ela era baixa, mas daí a gente quis colocar um grade lá. E como a gente estava sendo supervisionado, vocês vão ver que quando o CAPS inicia, ele é supervisionado por até 1 ano, o nosso supervisor disse que não, porque a grade dava o sentido de um hospital psiquiátrico, né, de asilo, de presídio. E, na realidade, a gente trabalha com a política do direito e da liberdade, como a gente viu. Tá? Nessa questão jurídica, nós já vimos, né, que a justiça, o fórum, ele sempre investiga os serviços do CAPS. Qualquer denúncia que algum paciente, algum familiar, alguém da sociedade faça, eles vêm investigar como é o serviço, tá? E essa questão da cultura, pessoal, é aquilo que também a gente já falou ontem, a questão da gente ter que trabalhar para que esse preconceito em relação a não conviver com os pacientes psiquiátricos, com problemas psiquiátricos, eles tendam a acabar. Ok? Outra coisa com relação à justiça é a questão de que o fórum, ele procura muito os CAPs com relação a laudos psiquiátricos, né? Pessoas que são normais, que acabam fazendo algum tipo de violência, seja uma violência sexual, seja uma violência doméstica, seja questões de delinquência mesmo. Então, muitas vezes, a justiça procura o CAPS no sentido do laudo psiquiátrico. Mas o CAPS em si, ele não é obrigado a emitir laudos psiquiátricos. Porque quem dá laudo psiquiátrico é o profissional forense. Tá? Então, todo o Estado, ele tem um psiquiatra forense e tem psicólogos forenses que trabalham no sentido de dar esses laudos psiquiátricos, ok? É a atividade deles. Só que, às vezes, algum psiquiatra ou outro, de algum CAPS, eles acabam emitindo esses laudos. Mas veja que, mesmo isso vindo da justiça, isso não é obrigação do psiquiatra e do psicólogo do CAPS, a não ser que eles sejam forenses. Certo? Tudo bem? Aí, pessoal, aqui fala, né, na questão de Paulo Delgado, que nós já falamos, tá? Que ele dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e acho que são os hospitais psiquiátricos, e as substituições por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação compulsória. O que é compulsório, pessoal? Vocês já pagaram a coletiva no 6º semestre aí? Pagar agora. Mas alguém sabe o que é compulsório? O Google diz. Um ponto de Jéssica para quem disser o que é internação. Não é meu, não, eu vou faltar. Alguém E aí, pessoal, alguém sabe o que é internação compulsória? Compulsória. Não quer falar, meu. Acontece repetidas vezes, estou falando. Não. O que é que acontece? Compulsório quer dizer obrigatório. Certo? Então, as internações regular, internações compulsórias. Então, o que é que acontece? O CAPS, ele tem por obrigação, tá, dentro da reforma psiquiátrica, controlar as internações. Certo? Então, a internação só acontece se realmente for obrigatória. Tem que haver uma notificação. Por isso, a referência, a guia de referência, ela tem que existir
porque a internação ela é compulsória. Obrigatoriamente tem que existir a referência. Ok? Entendeu? Ok, pessoal? Aí? Valeu. Não. Mas é também, Rádio. Tá? E daí, ó, a reforma psiquiátrica, né, ela iniciou na Itália, né, através do processo de desinstitucionalização, tá? Só que aqui no Brasil, como nós já vimos, ela iniciou em 1980, e aqui no Brasil ocorreu dois processos, que é o processo de desinstitucionalização. E o processo substitutivo. Certo? Na reforma psiquiátrica, pessoal, ocorreu dois processos, tá? Que é o processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. Os slides que vêm, eles irão explicar isso para vocês. Mas vamos primeiro entender. O que é o processo de desinstitucionalização? É tudo aquilo que nós já vimos. Fechamento dos hospitais psiquiátricos e abertura das instituições extra-hospitalares. Então, retira-se 20% até 20% dos hospitais psiquiátricos do que o governo investe nos hospitais psiquiátricos, e esse dinheiro vai para a abertura das instituições abertas, das instituições extra-hospitalares, ou então para a ampliação das instituições que já existem, né? Porque, como nós já falamos, a questão do fechamento dos hospitais, isso deixa muitos pacientes que precisavam estar no hospital, eles realmente são pacientes que precisam estar nos hospitais, desassistidos. E para que eles não fiquem desassistidos, o que é que acontece? Os CAPs estão sendo ampliados. Como antes, nós temos, né, o CAPS 1, 2 e 3. No início, o CAPS 3 ele funcionava às 8 horas, de segunda a sexta. Hoje, nós já temos CAPS tipo 3, que funcionam 24 horas todos os dias. Isso para quê? Para que justamente esses pacientes que precisavam estar nos hospitais, eles não fiquem desassistidos. Ok? E o processo substitutivo, ele trabalha os profissionais de saúde e os profissionais do CAPS e a família, tá? Porque ele trabalha os profissionais de saúde e os profissionais do CAPS. Porque os profissionais, eles têm que entender que paciente de CAPS, paciente com transtorno mental, é um paciente que pode ser assistido em qualquer instituição de saúde, porque ele tem outros problemas. E também trabalha os pacientes do CAPS, por quê? Porque, infelizmente, dentro do próprio CAPS, nós temos profissionais que, quando chega um paciente novo, dependendo de determinado comportamento desse paciente, eles ficam ignorando o paciente, o comportamento do paciente. Então, por muitas vezes, a gente escuta os próprios profissionais do CAPS dizendo que o paciente está inventando aquele comportamento, que aquilo, desculpe o termo, é frescura do paciente, certo? Os próprios profissionais do CAPS. É por isso que o Ministério da Saúde ele recomenda que todo profissional que vá trabalhar no CAPS, ele receba uma capacitação.
ele seja treinado, principalmente com relação aos sintomas dos transtornos, para que ele não venha a ignorar o comportamento desse paciente e que ele saiba que é um comportamento de determinado tipo de transtorno, certo? E isso, pessoal, não são só os profissionais de nível superior, nem os profissionais de saúde que trabalham no CAPS, não. Todos, desde o porteiro, que a gente no CAPS não chama de porteiro, chama de monitor, tá? Desde o monitor que está lá recebendo e acolhendo o paciente, até a cozinheira que está lá fazendo a comida dos pacientes, tá? Todos, quando a gente for trabalhar no CAPS, vocês vão ver que todos são importantes para a assistência do paciente. Não são só os profissionais que assistem diretamente os pacientes, não, certo? E o processo substitutivo, ele também trabalha a família, tá? Como a gente falou ontem, a família ela tem que ser assistida. Muitas vezes a gente precisa estar fazendo roda de conversa com essas famílias, que é o que a gente chama de grupos terapêuticos, tá? Para que essa família ela seja inserida no serviço e a gente consiga captar aquela família que está precisando de uma consulta psicológica, de uma consulta com um psiquiatra, de fazer alguma oficina dentro do CAPS, certo? E a gente faz esse trabalho com a família para que ele desperte da necessidade dele, como família, para o tratamento do paciente com transtorno mental. E como a gente falou ontem, a tríade do tratamento é medicação, terapia e família, tá? Nós podemos ter pacientes que não fazem uso de medicação, mas eles estão lá fazendo terapia através de consultas com psicólogo, através de oficinas que o CAPS oferece, e temos que ter a família junto, tá? Em outros casos, nós precisamos dos três, ok? Certo? Então, esse resto dos slides, pessoal, ele vai falar nessa questão do processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. E eles estão sendo utilizados junto com a reforma psiquiátrica, certo? Aqui o processo de desinstitucionalização, né, ele fala aí, o tratamento de serviços abertos, criativos, maleáveis, que atendam individualmente às suas necessidades. Tá? E o processo substitutivo aqui, ele trabalha aqui os profissionais, tá certo? E também a questão da família. Tudo bem? Tranquilo até aí? Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou parar a gravação aqui para não misturar a aula 2. Ah, Samara, Natália. Tá parando para vocês verem aqui? Ó, é o processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. Tá? Nos slides também tem um nome aí. Certo? Deu certo. Ok, pessoal? Então, eu vou parar a gravação aqui para não juntar o outro conteúdo. É o tempo que vocês